né? Paramos aí, então, para quem estava conosco através da rádio, estava ouvindo louvor, para agora o louvor, e a gente entra ao vivo aí até as 8 horas da noite, amém? Sejam todos muito bem-vindos. O telefone da Hebron, 11 970 13 8161, amém? Deixa eu dar um recado aí para quem não conhece ainda a rádio, pessoal, para vocês do Facebook. Enfim, nós temos um aplicativo da rádio que é super leve, você baixa no teu celular, entra lá no smartphone, né, na lojinha lá virtual tua, lá você baixa o aplicativo, como você baixa qualquer outro aplicativo. Baixa lá, vai estar escrito Rádio Hebron, um iconezinho marronzinho, você vai baixar e você vai ter toda a programação, louvor 24 horas por dia, lá é direto, só para quando a gente entra ao vivo aí, interrompe, fora isso é louvor direto, 7 dias por semana. Então você não vai ouvir música secular lá, só vai ouvir louvor. Qual que é a vantagem do aplicativo? Você consegue salvar, você consegue compartilhar, você consegue fazer uma série de coisas. Porém, quem tem iPhone não tem jeito, aí tem que entrar lá no site mesmo, www.radiohebron.com.br. Por quê? O aplicativo não tem para o iPhone, então você tem que baixar, infelizmente, o aplicativo. Amém? Então, o único empecilho aí. Agora, quem tem lá na rádio, quem puder, facilita porque os dados móveis é mais tranquilo, consome menos dados móveis, quem está na rua, né? Facilita bastante, então tá aí uma bela dica. Amém? Glória a Deus. Depois do pessoal do Facebook, vai ficar o telefone aí, se alguém perder, fica fixo aí para a gente durante toda a programação. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar um pouquinho, pessoal, da Hebron, o que é a Hebron. Somos uma igreja praticamente 100% virtual, né? Nós fazemos transmissões todos os dias aí. Só que nós temos aqui o estúdio também para quem quiser vir aqui no presencial. Então, quem quiser assistir presencial da programação, seja Palavra do Dia, Luz da Palavra, você vem para cá, tem espaço aqui, tem um salão aqui, você pode assistir numa boa. Deixa eu ligar aqui. Caso contrário, você tem toda a grade nossa virtualmente. Ou seja, nós temos aí programa de segunda a sexta-feira, Palavra do Dia. Nossa bispa aí às 8h30 da manhã está colocando palavra lá, você vai até próximo das 11 horas da manhã, 10h30, 15 para as 11, a bispa está terminando aí a Palavra do Dia. Então você já sai para trabalhar, ou vai indo aí ouvindo a palavra, enfim, você tem a palavra que vai reger o teu dia. Segunda e quarta, nós temos a Luz da Palavra, que antes era segunda, quarta e sexta, mas estava puxado porque tem as outras programações da igreja e até para que eu pudesse estar estudando para gravar não estava fácil. Então agora mudou esse ano, nós estamos de segunda e quarta. Também, bispo? Boa noite, com muita alegria. Boa noite, com muita alegria. Nós mudamos de internet, né? Como você viu, tá normal. Tá normal, hein? Então tá aí. Nós estamos com o programa de manhã, pela manhã, vamos fazer o teste amanhã cedo novamente. A Palavra do Dia que estava picotando os áudios. Nós trocamos a internet hoje e já fizemos o teste. Por quê? Nós precisamos ter uma internet e uma qualidade de transmissão. Como nós somos uma igreja, como estava falando para vocês, 100% virtual, nós temos que ter uma qualidade de transmissão. Então nós temos um upload adequado para que não trave. Normalmente, quando trava, é a recepção onde você está. Acontece, às vezes, a gente sabe que a internet, às vezes tem aqueles picos lá, até a nossa às vezes fica ruim, mas nós temos uma internet muito alta aqui para que a gente tenha o upload e transferir para vocês aí, para que vocês possam receber a qualidade que você tem. Você tem 100 MB na tua casa e recebe ruim porque a gente não tem uma qualidade boa. No caso aqui nós temos uma qualidade boa de internet, agora nós temos mais uma internet para que não tenha problema na transmissão. Amém? Então você vai receber aí numa boa. Aí, se você tiver uma internet boa ou dados móveis bons, você vai receber uma internet muito boa. Amém? Então glória a Deus, aí estou muito feliz, a bispa acabou de dar notícia. Então de segunda e quarta-feira, das 7 às 8 da noite, nós temos a Luz da Palavra. É um programa diferente, né? Na parte da manhã a bispa traz uma palavra, que vai reger o teu dia. A Luz da Palavra não, é um programa de estudo, nós estamos lendo a Bíblia numa ordem cronológica de acontecimento, então não é numa ordem normal, por exemplo, o Legenda, o País. Então assim, a gente vai numa ordem cronológica de acontecimento. Então nós somos aí, até o ano passado, até 2 Samuel, começamos esse ano em 1 Reis. Eu vou falar mais alguns dias para todo mundo que está pegando novo aí, depois, amém. Então nós começamos 1 Reis agora nesse ano, dia 3 de fevereiro, e nós vamos terminar 2 Reis em dezembro. Se tudo correr bem, terminamos em dezembro. Por quê? Nossa bispo, todo sei um ano para correr 2 livros, não. Tem livros no meio do caminho e os profetas menores, profetas maiores como Isaías, por exemplo, que a história o período que eles estavam, é justamente esse período onde houve vários reis, que nós vamos ver mais adiante aí em 2 Reis.
que é a divisão das tribos, e aí começa, aí, primeira vez já começa, né? Depois do capítulo 12, a gente já começa a ver algumas mudanças aí. Então o que acontece? A gente vai ver que tem distribuição e muda-se reino de Judá, reino de Israel, e aí começa a tomar um novo foco. Então tudo isso nós vamos ver, e aí tem os profetas que entram no meio do caminho aí, nesse período aí. Então nós vamos ver Miqueias, o profeta Jonas, enfim, Isaías e vários outros aí. Então até dezembro nós terminamos, e aí depois nós vamos o ano que vem para o novo livro. Amém? Eu não sei se aconteceu alguma coisa diferente disso aí, mas a princípio essa é a ordem cronológica que nós vamos ver os livros aí desse ano. Amém? Então tem muita coisa para a gente ver. O material do A Luz da Palavra, quem perdeu, está lá no YouTube. Amanhã cedo eu já coloco o de hoje, porque eu vou separar para colocar o capítulo que foi ministrado hoje. Terminando, eu vou ver o capítulo que nós conseguimos ministrar, se 2 ou 3 capítulos, e aí eu vou colocar lá. Então tudo que se perdeu tem lá. Você entra lá no Bispacaren, no YouTube, e entra, tem uma pasta lá escrito A Luz da Palavra. Lá tem todos os programas, só que já está separado por capítulo. Então fica mais fácil. Tem alguma dúvida de algum livro, você vai lá dentro daquilo que eu já passei de conteúdo, está lá. A única coisa que não tem, por exemplo, eu dei algumas aulas de discipulado, né, essas não estão no YouTube, tá? Então quando chegar lá na frente, quando eu chegar nesse mesmo assunto, aí eu vou estar lançando no YouTube aí, mas esse não tem, foi o que a gente deu no ano de 2018, discipulado que eu dava aos sábados, amém? Mas nós vamos ver mesmo o conteúdo que foi dado lá no discipulado também, eu vou continuar aqui, só que, por exemplo, lá nós demos aí todas as cartas, né, que Paulo escreveu, e acrescentamos só Hebreus, né, e os livros ali, a história do apóstolo Paulo. Então isso foi dado em discipulado, se alguém tiver interesse, depois ele entra em contato comigo e a gente vê como é que faz também, tá bom? Então esse é o programa Luz da Palavra. Então é interessante você prestar atenção, né? A gente não vai num ritmo rápido, vamos num ritmo tranquilo, para que você possa prestar atenção e entender. O que é interessante? Quem puder ler um capítulo antes, por exemplo, hoje nós vamos começar o capítulo 7. Se você puder, vai assistir o programa hoje, faz como Mauricião lá, lê 2, 3 capítulos antes, né? Esse capítulo vai ser ministrado hoje, para que você já fique mais fácil quando eu for falando. Amém? Não tem problema com, se tiver dúvida, é só me chamar depois do programa. Mas você chama no WhatsApp da igreja, que é o 11 970 13 8161. Você chama no WhatsApp da igreja, né? E eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Quem tiver em particular, fica à vontade, pode mandar também, não tem problema. Tá bom? O que não conseguir responder na hora, logo na sequência eu respondo. E que não souber, a gente vai saber que a gente não sabe tudo, né? Nós não somos o dono da verdade, até porque a palavra se renova todos os dias. Então, amém? Se é uma coisa que não saiba, eu vou correr para saber. Amém? Então, essa é a programação da Hebron durante a semana. Nós temos um programa de terça e quinta que se chama Prefiro Crer. O programa de testemunho deve voltar aí depois do carnaval, tá bom? Aí eu vou estar anunciando para vocês a data, que é um programa de testemunho. Quem está na igreja vai contar os testemunhos do que viveu. A Hebron tem uma marca muito grande, que é o relógio de oração. Então, para você que não conhece, nós tivemos o relógio de oração semana passada. São 7 dias, no caso desse mês, foram 7 dias onde a gente ora ao Senhor 1 hora por dia. Né? Tem os horários específicos lá, você entra em contato com a gente e coloca. O que é interessante, pessoal, é a marca da Hebron, por quê? Muita gente começou com um propósito e foi crescendo, foi avançando, porque foi aprendendo, eu não sabia orar, mas tal. E vai vendo que é super tranquilo, não tem nada demais. Está falando com o teu pai, só que você vai receber uma palavra, meditar nela, criar um ambiente de adoração com louvor, e aí vai. Então nós temos o propósito do relógio. Hoje começou um propósito na Hebron que chama o propósito da família. Nós oramos 3 vezes ao dia e vamos guerrear pela nossa família. Então, se você não participou, no próximo não fica de fora. Né? Chama a gente no WhatsApp, a gente manda o link para você e você entra no horário que você, do relógio, no horário que você quer, e do programa do propósito da família, são 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde e de noite nós vamos orar. 6 da manhã, ao meio-dia, às 18. Então, acabou agora há pouco e agora começa a luz da palavra. Amém? Vai até sexta-feira, são 3 dias somente. Legal? E nós temos um encontrão aí, quem vai para o encontrão, né? Espero vocês lá, vai ser 4 dias aí, além das ministrações, nós vamos ter gincana, vamos poder, né, compartilhar um pouquinho, ter comunhão com vocês, então será todos muito bem-vindos aí, quem quiser, entre em contato no telefone da Hebron, 11 970 13 8161, e você vai encontrando com a gente, vai ser em Bom Jesus dos Perdões. Então vamos no sábado, aí sábado, domingo, segunda e terça, e aí nós encerramos com o término do nosso jejum de carne vermelha, churrasco e glória a Deus. Amém? Então quem tiver interesse, entre em contato aí, e a gente vai passar para você o valor, é super tranquilo. Pode ter certeza que você vai pagar muito mais barato do que você ir para um hotel aí. E olha que incluído, café da manhã, almoço,
café da tarde e jantar. Então 4 refeições no dia, com um precinho fantástico aí, amém? Coisa que você pagaria em 2 dias aí, em qualquer lugar lá fora, você vai ter direito a 4 dias, além de todo o lazer completo. Não é ministração o dia inteiro, não pensa que você vai ficar o dia inteiro lá ministrando, não é. Então você vai ter a ministração da parte da manhã, depois tem o horário de descanso, horário de piscina, coisa e tal, almoço, um pouco de descanso, uma palavra, né? Vai trazer uma palavra, vai ser ministrado, e depois você tem também à tarde, o restante da tarde tranquilo para você curtir a chácara, amém? Glória a Deus, pessoal. Então vamos orar para a gente começar em nome de Jesus. Já abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 7, para que a gente possa começar em nome de Jesus, tá bom? Encurva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, Senhor, por essa noite maravilhosa que o Senhor nos preparou. Quero te pedir nesta noite, Senhor, nos visita poderosamente, nos reveste de poder, de unção, de autoridade, nos capacita, Pai. Abre o nosso entendimento nesta noite, tira toda a resistência, Senhor, para receber essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Tira todo o cansaço desse dia de trabalho, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir também, nos limpa, nos purifica de todo pecado, de tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, em nome de Jesus. Que possamos entrar na Tua presença limpos de mão, puro de coração, Senhor, em nome de Jesus. Eu, como servo e ministro do Senhor, coloco os Teus servos em liberdade, Pai, para viver um novo tempo, para receber essa palavra, Senhor, que essa palavra venha se multiplicar, Pai, em nome de Jesus. Usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, Pai, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer nesta noite, Deus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então vamos lá. Deixa eu falar aqui boa noite para todo mundo que está aí. Bispo Fabão, boa noite com muita alegria. Boa noite com muita alegria. O Bispo está aqui conosco, glória a Deus. Dona Rosélia, boa noite com muita alegria. Curitiba aí, sejam todos abraçados. Ei, Curitiba. O Josnil está aqui com a gente, aliás, ele está aqui mesmo, né? Acabou de chegar aqui, está conosco. Grande bênção, marido da Maísa aí, grande bênção, está aqui conosco para passar aí de hoje para amanhã conosco aqui. Mauricião, boa noite com muita alegria. O nosso pescador de Mogi. Deixa eu ver quem mais aqui. Marcelo Galinari, o surfista de Mogi, isso aí. Era surfista, eu vi a foto e o vídeo, realmente é verdade, o cara surfa mesmo, não é lenda não é conversa, viu? Glória a Deus. Bom, pessoal, não aparecem todos os nomes aqui, né? Aí o pessoal que vai entrando, tem alguns que não aparecem o nome. Sejam todos muito bem-vindos aí, sintam-se abraçados aí, glória a Deus. Amém? Bom, deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre o que a gente viu na semana passada. Hoje é a segunda. Não, hoje é quarta, né? O que a gente viu na segunda-feira. Eita, vamos lá. Bom, no programa passado a gente viu obviamente Salomão falando sobre a constituição dos oficiais dele, o casamento dele com a filha de Faraó, que era um costume naquela época para poder financeiramente, politicamente, casava-se, né, com a filha de um outro rei, né, enfim, para poder fazer alianças políticas e ter melhores negócios, né? Então a gente viu tudo isso. A gente viu também falando um pouco sobre a construção do templo, né? Aliás, do tabernáculo, enfim, do templo, de todo o reino lá que foi montado, né? E Salomão finaliza ali dizendo que ele demorou 7 anos para construir. E falei para vocês a quantidade de ouro que foi usada, é interessante, a gente precisa saber por quê. A gente viu o quanto a gente viu lá em Levíticos e Números falando sobre a construção, né, do tabernáculo, a importância que o Senhor deu, dando medida, dando tudo. E aqui para você ver a dimensão, né, guardada as devidas proporções, o tamanho que foi essa obra para demorar 7 anos. E vocês viram que a obra era tão grande pela quantidade de gente envolvidas nessa obra também. Passei isso para vocês na segunda-feira aí. Então, a gente viu a prosperidade de Salomão, né? Salomão fazendo uma aliança logo na sequência, né, que o pai dele morre. Ele faz uma aliança com Irão, né, que era uma aliança importante, um camarada que tinha aliança já com o pai de Salomão, tinha com Davi, e era importante agora porque ele precisaria de madeira, precisaria de todo um aparato lá para a construção, porque ele não tinha também gente qualificada para isso. Então foi buscar lá, fizeram essa aliança e ele vem trazendo. Amém? Então vamos aí agora começar no capítulo 7, em nome de Jesus. Vamos lá. O capítulo 7 fala que Salomão edifica palácios reais, né? Então aqui a gente vai ver o seguinte: Salomão acabou a construção do templo e agora ele vai começar uma nova empreitada, que é a construção da casa dele. E o que é interessante, nós vamos ver que ele só foi mexer com a casa dele depois que ele construiu
o templo, né? Olha como é importante, e aqui a gente vê a reverência que ele tem para com o Senhor e para com a promessa que, inclusive, o pai dele já fez. Amém? Salomão, então, edificou os seus palácios. Isso demorou aproximadamente 13 anos para concluir, sendo admirável, né, o desejo dele, logicamente, de completar uma obra, primeiro a obra na casa do Senhor, para depois construir a casa dele. Então isso é inquestionável, o posicionamento de Salomão aqui, em primeiro construir a obra do Senhor. E a gente sabe que hoje é diferente, né? Nos dias de hoje as pessoas são muito mais preocupadas com o seu umbigo, né, como se disse, do que preocupado com as coisas de Deus. Então o camarada vai na igreja, ele vai ver a igreja perecendo, às vezes com problema de energia, com falta de energia, com falta de água, enfim, porque as contas não são baratas, né, e a gente sabe. Eu lembro uma vez que me passaram o valor que era de uma conta da igreja que eu tinha. Eu falei, meu Deus, mas é muita água, o que fizeram? Até algum cano estourado? E aí o pastor na época falou para mim, você tem noção de quantas descargas? Põe 2.000 pessoas por culto, né? Como era o caso lá, às vezes 2.000, 3.000 pessoas. Se cada um dá uma descarga lá, e mais, não é um culto só por dia, de domingo são 4, né? 4 cultos aos domingos. Então você imagina a quantidade. Então, realmente, às vezes a gente não tem noção. Então, hoje as pessoas, infelizmente, vê a igreja perecendo, sabe, e não tem posicionamento nenhum. E aqui a gente vê o contrário, né? O que acontece? Salomão primeiro cuidou da obra do Senhor, para depois cuidar da casa dele. Então, isso é muito interessante, isso nos ensina também, né? Aliás, Davi ensinou muito bem, deixou o filho dele muito bem instruído, né? Edificou ainda a casa no bosque do Líbano, usando fileiras de pilares de cedro, além de um farto uso de cedro em todo o prédio que ele foi usando cedro, né? Deram à casa aparência silvestre, era um dos intuitos de Salomão nessa casa do Líbano, amém? O prédio aparentemente era usado, pelo menos parte dele, para guardar o seu arsenal, como nós vamos ver aí no capítulo 10, nós vamos ver que ele fala que ele guardava parte do arsenal, inclusive nessa parte aqui. Então a gente vê que a obra era grande, até porque também ele tinha que guardar o arsenal, tinha toda a estrutura do reino, amém? O pórtico de colunas, que era a galeria ao ar livre, era um hall de entrada colunado que levava ao pórtico do juízo. Esse era onde o rei podia ouvir e julgar os casos de dificuldade que saíam da jurisdição das autoridades competentes lá, né, ou as autoridades inferiores. Então aquilo que fugia daquilo ia para ele. A gente viu, inclusive, na segunda-feira, ele tratando com aquelas 2 prostitutas, né, a situação das prostitutas, com o filho de uma que morreu e trocaram, enfim, tal. Então, os casos onde não se conseguia resolver, né, com as autoridades inferiores, ia ter para ele, e aqui é o lugar onde ele fazia esse julgamento aí, onde ele ouvia as partes lá e dava o veredito. Amém? Vamos ler o versículo 8 a 9, que diz assim, 8 e 9. A sua casa, que moraria, fê-la no outro pátio, atrás da sala do trono, da obra semelhante a esta. Também para a filha de Faraó, que tomara por mulher, fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Veja que aqui o cara pega a filha de Faraó e tem que fazer uma casa para ela morar, né? Porque a gente sabe que naquela época ela tinha mais de uma mulher, né? Salomão, né? Todas essas construções eram de pedras de valor, cortadas à medida, serradas para o lado de dentro e para o de fora. E isso desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior. Então, a gente vê aqui que não era uma obra qualquer, eram obras com pedras trabalhadas e coisa e tal. E é interessante porque numa época onde não tinha ferramenta, né, não tinha nada, você imagina o camarada tratar uma pedra, cuidar, fazer uma obra como foi feita lá. Então realmente não era uma obra simples para ser feita, né, realmente um negócio muito bonito. E a descrição do material é muito clara, que demonstra genuínos blocos de pedra calcária da melhor qualidade e um cercava de todo o templo e mais o pátio do palácio. Então por aí você já vê o tamanho dessa obra. Vamos lá, versículo 13 e 14. Enviou o rei Salomão mensageiros que de Tiro trouxeram Irão. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali e fora, aqui vê que é de uma tribo do povo de Israel, tá? E fora seu pai, um homem de Tiro que trabalhava com bronze. Irão era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze.
veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Então, uma observação aqui importante, esse Irão aqui não é aquele lá que Salomão fez aliança, que é o rei de Tiro, não tem nada a ver, que é um outro Irão, né? Esse Irão não é o mencionado no capítulo 5. Esse aqui, o pai dele era um artesão fenício, era um especialista em bronze que morava naquele país, cuja mãe era uma israelita lá da tribo de Naftali, tá bom? Vamos lá, as duas colunas do templo. Aqui essa passagem, inclusive, também está em 2 Crônicas, tá? Algumas dessas passagens estão lá em Crônicas, e nós vamos ver lá na frente, separadamente, só o livro de Crônicas, tá bom? Foi a direção que o Senhor me deu, nós vamos ler em ordem cronológica, e depois nós vamos ler só 1 Crônicas e 2 Crônicas. Aí, aquilo que tiver para acrescentar, a gente acrescenta lá, tá bom? Dentre as maiores obras de Irão, destacam-se as colunas de cobre à entrada do templo. Elas eram objetos de grandeza, né, de grande beleza, que davam aparência e força formidável ao local. Essas colunas falavam do poder e da força de Deus. Então, tudo ali representava o poder de Deus, então, por isso, da perfeição. Até porque você vai ver que foi gasto, né, ouro em lugares e coisas feitas tão belas em lugares onde pessoas jamais entrariam, né? Mas nem por isso deixou de ter perfeição. Isso nos mostra que tudo que se diz respeito ao Senhor tem que ser feito com perfeição. Ah, mas não vou limpar aqui da igreja porque aqui ninguém passa. Não, limpar porque aqui é a casa do Senhor, né? Temos que fazer com ordem e decência, porque ali é o lugar santo do Senhor. Então tudo tinha que ser feito com ordem e decência. Essa passagem de hoje, essa parte que nós vamos ver hoje, fala muito das construções. Então eu sei que às vezes fala, poxa, bispo, aqui eu preciso saber, parece ser bastante. Mas nós temos uma noção, pelo menos, né? Porque eu não estou detalhando nos mínimos detalhes, ó, a redundância, né? Mas porque nós precisamos saber, tá bom? Essas colunas tinham aproximadamente 8 metros e 10 centímetros de altura. Olha o tamanho de cada coluna, para você ter uma ideia. Hoje um pé direito duplo aí não daria longe de dar 8 metros, hein? E 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Tem noção do que era 5 metros de circunferência? É coisa para chuchu. Agora tem que botar muito camarada aí para dar as mãos aí e abraçar uma coluna dessa. Então por aí você vê o tamanho dessa obra. Amém? Vamos ler o versículo 21 e 22, que diz assim. Depois levantou as colunas do pórtico do templo e, tendo levado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim, e, tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. No alto da coluna estavam as obras de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Então aqui a obra da coluna acabou, né? As duas colunas decorativas colocadas na entrada do templo chamavam-se então Jaquim e Boaz. Os nomes poderiam ser duas referências, né? Primeiro, aos antepassados de Davi, seria uma suposição, né? Segundo os estudos, e outros entendem que entretanto, alguns estudiosos acreditam, né? Melhor dizendo, que trata-se de um criptograma que significa em nome de Javé se regozijará o rei para sempre, ou ainda Javé estabelecerá o seu trono para sempre. Então aqui, segundo os estudos, vão para essas duas vertentes, e por isso eu fiz questão de ler as duas, amém? Mar da fundição, vamos lá, versículo 23 a 26. Fez também o mar da fundição redondo, de 10 côvados, de uma borda até outra borda, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a sua medida, e sua circunferência. Por baixo da sua borda, em redor, havia colossíntidas, 10 em cada côvado, e estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundiu ao mar. Assentava-se ao mar sobre 12 bois, 3 olhavam para o norte e 3 para o ocidente, 3 para o sul, 3 para o oriente, e o mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos, e a sua borda como a borda de um copo, como flor de lírio, corpava-se 2.000 batos. Nem aqui falando sobre o mar, toda a água que passava por ali. Outros utensílios para o templo. Cada uma das 10 bases continha uma pia de cobre. Elas jaziam do lado do mar de fundição, 5 de cada lado eram utilizados para limpar o holocausto. Tá? Então, 5 delas eram usadas para poder limpar e entregar a oferta de holocausto. E nós vamos ver lá em 2 Crônicas também. Essas bases, além da sua utilidade prática, também serviam para adornar o lugar. Então, além de ser de uma outra utilidade, também servia como parte estética, bela, no local. Então, porque era uma pia que se fazia de qualquer forma.
Voltamos àquilo que eu falei agora há pouco, né? Se trata do Senhor, tudo com ordem e decência, tudo muito bonito, o melhor se entrega ao Senhor. A mobília do templo foi elaborada de madeira similar à do tabernáculo. O altar de ouro substituiu o altar de incenso, né, que nós vimos lá em Êxodo. 10 mesas de ouro, olha para você ter uma noção aí, se substituíram a mesa de pães da proposição. E 10 candelabros foram substituídos por 5 candelabros. Apesar de ter havido 10 mesas e candelabros onde antes havia apenas um, as suas funções continuaram sendo as mesmas, todas as 10 serão consideradas como uma única apenas. Então, a despeito da quantidade, elas tinham a mesma finalidade. Amém? Vamos ler o versículo 48 ao 50. Vamos lá. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, e sobre a qual estavam os pães da proposição. Os castiçais de ouro finíssimos, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santo dos santos. As cores, as lâmpadas e as espevitadeiras também de ouro. Também as taças e os espevitadeiras e as bacias e os recipientes para incenso e os braseiros de ouro finíssimos, as dobradiças para as portas da casa do interior, para o santo dos santos, e das portas do santo lugar do templo também de ouro. Ou seja, aqui finalizando com tudo em ouro. Aí tem, um pouco antes você tem toda uma descrição, não vou ler toda a descrição para vocês, mas aí depois quem quiser está no capítulo 7, aí vai dando a descrição de cada item. Amém? As dádivas de Davi colocadas no templo, isso é importante, vou ler o versículo 51 aqui. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado a prata e o ouro, e os utensílios que ele o pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Então olha aqui o quanto é importante. Aqui tudo aquilo que Davi tinha deixado do ouro, das coisas dele pessoal, olha lá. Assim acabou-se toda a obra que o rei Salomão fez à casa do Senhor, e trouxe Salomão todas as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado a prata e ouro, os utensílios, e o pôs nos tesouros da casa do Senhor. Ou seja, tudo aquilo que foi construído não foi usado de Davi. Tudo aquilo que Davi deixou, Salomão foi lá e depois guardou na casa do Senhor como as coisas do Senhor. E lá na frente a gente vai ver que isso aqui foi usurpado, está uma confusão danada aí. Principalmente na época da Babilônia aí. Quando a Babilônia invade, eles vão lá, pegam as coisas do rei, olha, você não tem noção do que acontece. Mas aqui o que acontece? Estão guardadas. Então Salomão entregou lá tudo que o pai dele tinha deixado para que essa obra fosse concluída. Amém? Capítulo 8, vamos lá. Salomão traz para o templo a arca. E é importante, a gente viu aí com Davi, que o transportar da arca já não era fácil, né? Veja que lá Uzá foi consumido só de encostar na arca lá, porque trouxeram a arca de qualquer forma. Então, agora, muito provavelmente, Davi tinha contado essa experiência para Salomão que ele tivera com a arca, para que Salomão tivesse todo o cuidado no transporte da arca, né? Aqui não relata como ele transportou, mas com certeza, como não aconteceu nenhuma intercorrência, ele transportou da forma correta, né? Vamos lá, do versículo 1 até o 5 aí, que diz assim: Congregou Salomão os anciões de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciões de Israel e os sacerdotes e tomaram a arca do Senhor, e levaram para cima com a tenda da congregação, e também os utensílios sagrados que nela havia, os sacerdotes, os levitas, e que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reuniram a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, de tão numerosos que não se podia contar. Então veja aqui, que enquanto eles estavam transportando a arca aqui, eles estavam, né, Davi quando transportou fez festa, fez de tudo lá, e também teve uma grande oferta. E aqui você vê que era tão numeroso, a Bíblia fala numeroso, tanto que eles entregaram, né, de oferta enquanto trazia a arca, mostrando para o Senhor a gratidão de tudo aquilo que o Senhor tinha feito. Então às vezes eu vejo a bispo ministrando de manhã aí na palavra do dia, aí, ministrando falando sobre dízimo,
E às vezes o pessoal torce o nariz, está prestando atenção na palavra, você vê que a pessoa sai porque se sente, né? Meu, olha só, aqui você vê claramente o cara entregando, não era um dízimo, o cara estava entregando bois e bois, quer dizer, o cara entregava a oferta com alegria para o Senhor, era uma gratidão o quanto o Senhor tinha abençoado, o cara só entregava aquilo que o Senhor abençoou ele, que ele tinha. Então aqui o cara não está entregando aquilo que ele não tinha, ele está entregando aquilo que o Senhor abençoou ele. Então o cara está entregando essa grande multidão é porque o Senhor tinha abençoado ele muito, né? Só que as pessoas não conseguem andar com Deus nem no pouco nem no muito, né? No pouco elas até andam, né? Porque aí fica esperando o Senhor abençoar, o cara consegue, né? Mas quando é no muito, esquece, né? E aqui a gente vê claramente, aqui trazendo a arca, a felicidade era tão grande, né, que eles estavam entregando ofertas e ofertas. A alegria do povo era vista na abundância dos sacrifícios das ovelhas e dos bois. A colocação da arca sagrada em seu devido lugar, sem haver incidente algum, por si só já era motivo de celebração. Então, como eu falei para vocês, né, só o fato dela ter chegado lá, não ter acontecido nenhuma intercorrência, já era motivo de grande festa. Não morreu ninguém, transportaram ela no dia certo, os levitas colocaram ela no ombro e coisa e tal, né? Então, olha quanto era importante isso aí. Com certeza, por coincidência, a consagração aconteceu no mesmo mês também da festa do tabernáculo, que é no ano do jubileu, né? Salomão entendia os valores espirituais e, como seu pai, Davi amava a presença de Deus e teve zelo em realizar cada detalhe ordenado por Deus. Então o cara tinha um zelo tão grande, né, na obediência ao Senhor, mas também ao pai dele. Então tudo aquilo que o Senhor tinha dado de determinação, ele buscou fazer cada uma delas aí da forma correta e do jeito que o Senhor tinha especificado. Vamos ler versículo 9 a 11 aí. Nada havia na arca senão as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, que são as tábuas da lei, né? Quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel e saíram da terra do Egito. Também os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem do Senhor, e de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então ali se encheu a nuvem de glória, né? A glória do Senhor estava ali tão grande que eles não conseguiam nem ficar lá dentro, nem muito menos ministrar tamanha glória de Deus. Salomão fala ao povo, vamos lá, versículo 12 até o 16. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitara em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda em pé. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi meu pai, e pelo seu poder cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para chefe do meu povo. Então aqui falando, né, que o Senhor tirou o povo do Egito e que aí construíram o tabernáculo, mas era desmontável, né, era tudo prático para que desmontasse outros lugares, e desde então não tinha construído uma casa para habitação, para chamar de casa do Senhor. E agora o Senhor estava concedendo isso, e é isso que Salomão ali estava declarando para todo aquele povo que estava ali congregando naquele momento. Então era o momento onde todo mundo ia para a presença do rei, ali ficava lotado, né? E aí ele faz essa grande declaração aí. Salomão deixa claro no seu discurso sobre a sua história da construção do templo, que tudo começou com o desejo do pai dele, mas que o Senhor, embora aprovou o desejo e não permitiu que ele construísse, e sim o filho, no caso Salomão. Por quê? Por conta das mãos sujas de Davi com sangue, das guerras, né? Davi foi um grande guerreiro, né? Você viu que já no começo da caminhada dele, ele matou Golias e logo na sequência ele não parou mais, né? No casamento, né, quando foi prometida a filha de Saul, pediu 100 prepúcios para ele e falou, trouxe logo 200. Então o camarada realmente sujou as mãos de sangue. E nas guerras ele ia também, não é porque ele era rei que ele não ia. A gente vê que em muitas guerras ele foi, e quando chegou um determinado momento, o pessoal começou a proibir, né, os oficiais dele. Falou: olha, vale para a gente muito mais você vivo, então é melhor você ficar aqui do que você ir, a gente correu o risco de perder você. Essa tropa dele de elite lá. Aqui fala sobre trevas espessas, logo no comecinho do versículo 12, né? Significa habitar em lugar que ninguém pode ver, um contraste, né?
que adianta habitar num lugar onde ninguém poderia ver, né? Um contraste visível ao esplendor do templo. Então, quer dizer, agora admirável por todos. Salomão ainda confirmou que o Senhor Deus de Israel cumpriu todas as suas promessas. Então, para quem tem dúvida, Deus é um Deus de aliança, aquele que prometeu e fiel e justo para cumprir, né? A palavra não volta vazia, tem que ela se cumpra sobre a sua vida. Ele não é homem para que minta, é filho do homem para que se arrependa da promessa. Então, nós não podemos esquecer disso tudo, palavra que está escrita, né? Amém? Salomão ora a Deus, vamos lá. Versículo 22 a 26, diz assim: Pôs Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu acima dos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardastes a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andaram diante de ti. Que cumprisses para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometesses pessoalmente, e dissestes pelo teu poder, como hoje se vê. Está dizendo aqui, ele está agora glorificando a Deus e falando que o Senhor estava cumprindo daquilo que tinha. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declarasse, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim que assente ao trono de Israel, contando que teus filhos guardem o seu caminho para andares diante de mim, como tu andasses. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra a tua palavra, que disseste ao teu servo Davi, meu pai. O que Salomão? Aí ele faz toda aquela, glorifica ao Senhor e coisa e tal, e depois ele fala que o Senhor tinha declarado para Davi que não faltaria, uma descendência dele no trono, e que bastasse era só eles ouvirem aquilo que o Senhor tinha determinado, e que andassem no mesmo caminho que Davi tinha feito. Então, aqui, só que Salomão está falando o seguinte, que era para que Deus fizesse essa promessa, cumprisse na vida dele, com os filhos dele, com a herança dele, da mesma forma que cumpriu com Davi, que estava se fazendo agora na vida de Salomão. Então, ele está ali declarando para o Senhor. E, logicamente, o Senhor tinha declarado que iria fazer assim como fez. Tudo dependia do quê? Da obediência. Que mesmo aqueles que tinham promessa, estava sujeito à obediência. Existia promessa sobre a vida de Salomão. Salomão precisou obedecer, Então, se ele obedecesse, não faltaria. Só que aquilo que o Senhor prometeu, cumpriu. Quando ele desobedeceu, acontece, o Senhor não voltou atrás daquilo que tinha prometido. Só que muita coisa mudou. E aí a gente vai ver que a divisão das tribos ocorreu, mas não tirou tudo. Por quê? Porque o Senhor tinha prometido para Davi. Então, olha o que significa uma promessa naquela época. No dia da consagração do templo, Salomão invoca o Deus e deixa claro que ali seria uma casa de oração. E pede o clamor sincero e coerente com os valores espirituais de Deus, que seja ouvido e atendido. E, logicamente, que Deus iria ouvir e atender Salomão, Enfatizou ainda a fidelidade de Deus, a necessidade, da parte de Israel, que Israel precisaria também ter a mesma fidelidade que Deus estava tendo com eles, Então ele declara novamente isso, para que as bênçãos de Deus fossem dispensadas sobre o povo. Então, só precisava o povo ser fiel e o Senhor ia dispensar toda, as bênçãos sobre aquele povo. Tanto que Salomão construiu um templo onde não tinha guerra, não tinha nada disso, porque o Senhor tinha dado descanso de tudo isso, O primeiro pedido de Salomão agora era por um julgamento justo ao povo. Em casos e situações onde havia provas insuficientes para se estabelecer uma acusação, o acusado era obrigado a fazer um juramento declarando a sua inocência, tudo isso diante do altar na casa do Senhor. Então a gente viu lá na lei, que o camarada lá, se ele matasse, ele ia ser julgado, se foi sem o cara, não foi de propósito, o cara, um acidente matou outro. Então, para que o outro vingador não fosse matar ele, era julgado pelo sacerdote, ia verificar todas as situações, e o cara tinha uma cidade de refúgio lá. O cara não era morto. Então ele ficava lá até que o profeta morresse. Quando o profeta morresse, ele podia voltar para a cidade. Antes disso, ele não podia. Se ele saísse, o vingador podia matar ele. Então tinha tudo isso aqui. Salomão está pedindo para que fosse, algumas coisas fossem adaptadas ou fossem melhoradas em função do povo, desde que o povo obedecesse, coisa e tal. A gente sabe que o povo não vai obedecer, Mas amém, Vamos lá, versículo 33 a 36, vamos lá. Quando ao teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti nesta casa,
ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz-o voltar à terra que desce aos seus pais. Se o cara pecar, se arrepender, pedir perdão, é isso que Salomão está falando aí, né? Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar nesse lugar e confessar o teu nome, e se converter dos teus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus e perdoa o pecado dos teus servos, e de todo o povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho, e andem, e dê a chuva à tua terra, desde a herança do teu povo. Aqui, por quê? Se o povo pecasse, o Senhor parasse, né, de mandar chuva, não ia ter colheita, não ia ter nada. Como que o povo ia comer naquela época, né? Então, quer dizer, dependia de uma colheita, dependia de tudo isso. Então, o que eles estão falando aqui? Se o povo pecasse, parasse de chover, que pudesse eles chegar diante do Senhor, se arrepender e por aí vai, né? Segundo pedido de Salomão é o perdão do pecado contra o Senhor, pois o pecado contra Deus causara derrota de Israel. Então ele começa aqui pedindo algumas petições diante do Senhor. Uma nós já vimos aí. A segunda aqui, para que o Senhor perdoasse o povo, para que não caísse sobre o povo, como caiu lá com o povo no deserto. O terceiro e quarto pedido de Salomão foram para que Deus curasse a terra depois do sofrimento da aridez, devido ao pecado do povo. O remédio para o caso desse gênero era o arrependimento, a oração, o perdão seguidos de fidelidade, renovando os padrões de aliança com Deus, né? O quinto pedido de Salomão lida sobre a questão da oração feita por um estrangeiro, diferentemente do povo de Deus e dos estrangeiros residentes na nação de Israel. Sabe, naquela época tinha muita gente que viajava e ficava lá, e ao longo, antes mesmo de Salomão assumir, já na época de Davi, muita gente foi ali, do deserto, né? Os números, os estudos já sugerem que muita gente veio também, que era estrangeiro, veio com o povo, e ao longo das tribos, ocupando cada espaço ali, o povo se misturou, né? E os demais estrangeiros, então, não eram ouvidos por Deus, mas o povo de Deus acreditava que tais pessoas podiam se achegar ao Senhor por meio da prática da adoração a Ele. Então, o que eles entendiam? Desde que o cara fosse estrangeiro, mas chegou, adorou, se arrependeu, a mesma prática para um para outro. Só que, lá atrás, na lei, a lei já declara que o cara fosse estrangeiro, mas estivesse lá, ele teria os mesmos direitos, desde que ele reconhecesse o Senhor, né, e coisa e tal. Então, tudo isso também não é diferente. Salomão está aqui só reformando. O sexto e o sétimo pedido envolvem assuntos relativos a tempos de guerra. A batalha devia ser travada de acordo com as direções divinas e poderiam ser perdidas pela desobediência a Deus. Então, logicamente, Salomão pegou um tempo de descanso muito bom, mas ele já faz um pedido ao Senhor, que só haveria perda se o povo desobedecesse a Deus. Isso era evidente, né? O Senhor tinha falado que era com ele, mas tudo dependia de uma obediência. Se o povo não obedecesse, como vai ter vitória, né? Salomão abençoou o povo. Vamos ver lá 54 e 58. Ao 58. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em voz alta, né, em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera, nenhuma só palavra falhou desde todas as suas promessas feitas por intermédio de Moisés, teu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que se incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardamos os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. Então, aqui só terminando aí a declaração dele. O livro de Crônicas acrescenta que a oração e a bênção de Salomão eram acompanhadas por fogos celestiais que consumiam o sacrifício no altar. Então aqui não fala dessa passagem, mas nós vamos ver lá em 2 Crônica. Mas é interessante para você saber que nesse momento ele encerrando, tinha fogos enquanto estava entregando todo o sacrifício. Quer dizer, fazia-se muita festa. Você vê que não era pouco que se fazia, né? O evento que envolveu essa situação aqui, para poder glorificar a Deus e agradecer o que Deus tinha feito, né? A conclusão da solenidade, vamos lá, versículo 62 ao 64, finalizando aí a conclusão aí.
O rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que apresentou ao Senhor. Presta atenção agora. Olha o que ele apresentou ao Senhor. Olha o tamanho da oferta, falando aí em oferta. 22 mil bois e 120 mil ovelhas. É pouco ou quer mais? A gente fala de entregar 10% do dízimo. Olha quanto que Salomão dirá, mas ele era riquíssimo, meu querido. Ele pode ser riquíssimo o que for, mas entregar 22 mil bois e 120 mil ovelhas não era para qualquer um não, viu? Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Então, a oferta que ele entregou era tão grande que não tinha nos lugares que estavam preparados para isso, não tinha condições de absorver, de dar entrada na quantidade de oferta que Salomão estava entregando. Agora eu te pergunto, você acha que ele estava dando exemplo para todo esse povo? Eu acho que estava dando exemplo. Ali o povo estava vendo o tamanho da bênção que Salomão tinha vivido, mas também a mesma coisa da generosidade, da gratidão que Salomão estava tendo. Então, ali estava mostrando para todo o povo como que devia proceder, entregando uma oferta tamanha que não tinha nem condições, né, de estruturá-la para receber tudo isso, né, para aí você ver. A cerimônia se concluiu com muitos sacrifícios especiais, com muito louvor e alegria de ações de graças pela bondade de Deus sobre a vida deles. Amém? Deixa eu ver o capítulo 9, se dá para a gente. E aí, deixa eu ver a hora aqui. Estou 10 minutinhos, não. O capítulo 9 é curtinho, aí nós vamos até o capítulo 9. Amém, pessoal? Aliança do Senhor com Salomão. Vamos lá. Versículo do 1 até o 7 do capítulo 9. Diz assim. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo que tinha desejado designar fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. Então, veja que ele terminou toda a obra, e aí o Senhor aparece a ele como tinha aparecido lá em Gibeão. Vamos lá. E o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração. Dá uma paradinha aqui. Você vê quando a gente ora para o Senhor, a gente acha que o Senhor não está ouvindo? O Senhor ouve toda a nossa oração. Nada cai por terra. Pelo contrário, tudo o Senhor ouve. E aqui ele vem falar para Salomão que ele tinha ouvido. Eu ouvi a tua oração, ouvi tudo isso. Eu ouvi, o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizestes perante mim. Santifiquei a casa que edificasses, ou seja, o templo lá, tudo que ele fez, o Senhor santificou aquilo, ou seja, recebeu a oferta, recebeu o templo e estava realmente ratificando essa situação. A fim de pôr ali o meu nome para sempre. Olha só, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade, coração e sinceridade, para fazeres tudo segundo o que te mandei eu, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Então aqui ele fala, se você guardar a lei, tudo aquilo que eu prometi para o teu pai, eu vou fazer para você, não abandonarei você, e você não vai faltar sucessor para reinar e sobre todo Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartares de mim e não guardares os meus mandamentos, os meus estatutos, que vos prescrevi, mas fordes e servires a outros deuses, e os adorares, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e montejo entre todos. Olha só, entre todos os povos. Então ali o Senhor estava deixando muito claro, se andar, não só ele, mas o filho dele, mesmo acordo falou para Davi, se o teu filho andar no meu caminho, glória a Deus, não vai faltar nada para ele. A mesma agora Salomão, agora se os teus filhos, ou seja, a tua próxima geração, não fizer, não guardar os estatutos, aí querido, eu vou me apartar de ti, aí vocês vão virar um monte de sucata aí, se preparem. Então aqui o Senhor já está dando um recado bem claro para Salomão, e a gente sabe
que o porquê que o Senhor está falando isso com Salomão, porque logo na sequência aqui, a gente vai ver a partir do capítulo 10 que Salomão começa a tomar um outro rumo, né? O que Deus prometeu aqui acabou realmente acontecendo. Lá nós vamos ver em 2 Reis, no capítulo 25, que aquilo que o Senhor prometeu, né? A desobediência e a idolatria do povo de Israel traz a ruína para a nação e para o templo. O povo desobedeceu e trouxe a ruína, né? Apesar dos sinais e maravilhas que o Senhor sempre operou no meio dos israelitas, eles não tinham fé e com a maior facilidade se desviavam para adorar a outros deuses. Quer dizer, por qualquer coisinha o povo se afastava do Senhor e passava a adorar outros deuses. As demais atividades de Salomão, vamos lá. Vamos ler do versículo 9 até o 14. Do 10 até o 14. Ao fim de 20 anos, terminara a Salomão as duas casas, e a casa do Senhor e a casa do rei. Então, você vê, 20 anos para terminar as duas casas, juntando 13 de uma e 7 da outra. Aí, amém? Ora, como Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo, lhe deu 20 cidades na terra da Galileia. Então aqui Salomão começa a pagar uma dívida com Irão, né? Saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram, pelo que disse: que cidades são essas que me desses, irmão meu? E eles chamaram a terra de Cabul até hoje, e Irão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. Vamos ver o que ele disponibilizou. Deu 120 talentos de ouro e cedeu algumas terras aqui para Irão. Mas Irão foi lá olhar as terras e não gostou dessas terras. Por que Cabul, aqui ele fala dessa terra de Cabul específico? Significava terra improdutiva. Então o que Irão entendeu? Pô, você está me pagando, me abençoando com um monte de terra improdutiva? Então é isso que Salomão ficou irado lá. Ele não gostou muito bem desse acerto com Salomão. Pô, eu te ajudei, fiz um monte de coisa, agora você me dá terras improdutivas aí que não me serve de nada, né? A quantidade mencionada de ouro que ele entregou aqui era uma quantidade exorbitante, segundo os estudos, tá? 120 talentos de ouro era muito ouro. Só para vocês terem ideia do que ele estava pagando para Irão. As cidades mencionadas de Azor, Medibo e Gézer foram cidades importantes, sendo centros comerciais, administrativos e militares para Salomão. Só que às vezes para Irão não era importante, mas para Salomão eram cidades importantes, algumas inclusive serviam estrategicamente para ações militares, né? Gézer havia sido uma forte cidade cananeia, foi parte de uma transferência de posse do territorial de Efraim, né? Efraim, por sua vez, não a possuiu naquela época, digo que algumas tribos lá não acabaram chegando lá e não possuíram a terra, abandonaram, e o povo foi lá e tomou, né? Efraim não possuiu a terra. Entretanto, o Egito a conquistou essa terra e, pela sua excelente localização, fez dela um excelente presente para Faraó dar à sua filha quando ela se casou com Salomão. Então, era uma terra muito boa, e aí o que acontece? Como o Egito tinha conquistado ela, o Faraó, quando quis dar um presente com o casamento lá dos dois, foi e deu essa terra aí, amém? Segundo os estudos, Bet-Aron, Gezer e Baalat eram cidades-chave para a estratégia de defesa de Salomão. Serviam para defender a parte oeste de Judá. Tadmor era provavelmente importante cidade comercial da Síria, que mais tarde foi conhecida como Palmira. Vamos ler aí os últimos versículos 22 a 25. Não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra e seus oficiais, seus príncipes, seus capitães e chefes cavalarianos. Os principais oficiais que estavam sobre a obra de Salomão eram 550 e tinham esses o seu cargo o povo que trabalhava na sua obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi, da sua casa que Salomão lhe edificara, e então edificou a Milo. Oferecia Salomão 3 vezes por ano holocausto, sacrifício pacífico, sobre o altar que edificara ao Senhor e queimava incenso, e sobre o altar perante ao Senhor, e assim acabou ele a casa. Então aqui vê que ele entregou uma das casas para a filha de Faraó, para a mulher que ele casou, coisa e tal, e ele está entregando as ofertas aí. Essas 3 festas do ano, que incluíam a festa dos pães ázimos, está lá em Deuteronômio capítulo 16, tá? Se alguém tiver dúvida aí, coisa que a gente já falou. Quais são elas? Vamos repetir
para ficar claro aí. Festa dos pães asmos, que duravam 7 dias, deveriam comer somente os pães asmos, que eram aqueles pães sem fermento, tá? Quando eles saíram do Egito, tá lembrado? Precede a Páscoa, que é a libertação e a passagem para um novo tempo. Pentecostes, que é a origem do Antigo Testamento, era a festa da colheita, né? Ou da cega, entrega dos grãos e os primeiros frutos da colheita. Comemorava a entrega dos 10 mandamentos e a descida do Espírito Santo. Após 50 dias da Páscoa, é considerada pelos cristãos como o dia de Pentecostes. E a festa do tabernáculo, que esta festa é celebrada por 7 dias, quando tivessem recolhido da ilha e do lagar a grande colheita que o Senhor havia abençoado, e não podiam aparecer de mãos vazias. Presta atenção. Fez também o rei Salomão naus. Aqui aparece a palavra naus. Naus é como um grande navio com grande capacidade, né? A vela, tá? Então aparece a palavra naus. Eu estava brincando outro dia, não sei com o que, eu falei, poxa, acho que foi como o Maurício estava falando, né? A Bíblia é toda atualizada, mas ainda tem muita palavra aí, né? Corrigida, Almeida corrigida e coisa e tal. Mas ainda tem palavras aí que a gente tem que buscar. Então naus aí são embarcações aí, navio grande à vela. Em Gezer, considerado um porto marítimo de Salomão, que estava localizado no braço oriental do Mar Vermelho. A localização privilegiada fez dessa cidade importante polo comercial, tanto para Salomão como para Irão, o seu parceiro comercial lá, Fenício. Então está aqui o porquê da embarcação e o porquê dessa cidade, que era um ponto aí, um polo aí marítimo aí para poder fazer todas as transações. Diz ainda que chegaram em Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram para Salomão, o que os estudos sugerem que teria sido fornecido este ouro a Salomão para pagar a dívida que esse tinha com o Irão. Lá no capítulo 5 a gente vê que ele tinha uma dívida com o Irão, e aqui talvez trouxe todo esse ouro para que ele pagasse essa dívida. Amém? Glória a Deus. Bom, na segunda-feira nós vamos ver então, fala o capítulo 10, falando sobre a rainha de Sabá, que vai visitar Salomão, fica sabendo da fama de Salomão. A fama de Salomão se estendeu aí por todos os reinos aí a rainha de Sabá, que também era muito rica, vai lá e descobre que o camarada é mais rico do que ela. Ela que achava que era rica, descobre que o camarada é muito mais rico do que ela. Quer dizer, vamos supor, ela vai lá e entrega um carro zero para ele e fala, não, faz o seguinte, toma 10 de presente. É mais ou menos assim, só para você entender o que significava esse posicionamento. Então nós vamos ver aí a partir do capítulo 10 aí, na segunda-feira, aí nós vamos ver Salomão começando a se perder um pouquinho aí, e por aí vai. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então está aí 8 horas aí, em nome de Jesus. Vamos orar e encerrar o programa de hoje. Amém? Então feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite na tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos ministrou nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos usar, que possamos compartilhar, Pai, tudo que aprendemos nesta noite, Pai. Nos usa como instrumento, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também nesta noite, Senhor, toca a cada um, Pai, que assistiu, Pai, online, aqueles que vão ver na retransmissão, Pai, em nome de Jesus. Toca, cura, liberta, restaura o teu povo, Senhor, aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Uma noite extraordinária, Pai, debaixo de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então tá aí. Segunda-feira estamos de volta. Não esqueça, amanhã tem palavra do dia. Nós temos propósito da família. Se você não participou, fica atento. Não perde o propósito da Hebron. Nós temos muito propósito. Somos uma igreja virtual, mas nós não paramos o mês inteiro. Tem propósito praticamente. Toda semana tem propósito. Acabou a geração, tem propósito da família. Então, semana que vem tem propósito do salmo 3 vezes por dia também. Então, se você perdeu o propósito da família, perde da semana que vem, que é o propósito do salmo. É um horário flexível, você pode ouvir o áudio na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. Então, em dúvida, entra aí, 11 973 8161, e você vai ver toda a programação da Hebron aí. Amém? Pode falar comigo, com a bispa, com o bispo. Você tem todo acesso aí a gente aí para saber o que você precisar. Pedido de oração, manda lá também, a gente anota no caderninho e a gente vai orando. Amém? Todos os dias pela manhã nós oramos por cada um. Amém? Glória a Deus. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e faz feliz você todos os dias. Amém? Fica na paz do Senhor, pessoal. Um grande beijo e tchau, tchau.
Vamos lá.